Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, hoje a dica foi enviada pela nossa querida irmã Andresa de Moraes, que sempre surpreende e dessa vez não foi diferente. Eu considero essa uma das melhores dicas do ano, né? Um verdadeiro furo essa matéria aqui que ela envia. E é uma matéria onde o Moro, né, defende a Corte Internacional Anticorrupção. Então, você que não despertou ainda, eu tenho certeza que esse vídeo, a matéria da nossa irmã, vai ajudar para que você desperte. E quem já está desperto, no mínimo vai ficar com um risinho cínico, porque a gente avisa há anos isso. Eu vejo youtubers, até bem intencionados, pessoas de bem, mas que erraram muito incentivando as pessoas a confiar em quem confiaram, e hoje continuam fazendo a mesma coisa. Ficam escolhendo marionetes do sistema, pessoas que estão fechados com o grande sistema. Então, enquanto a pessoa não despertar, enquanto ela não entender o que de fato nos mantém dessa forma, não é culpa apenas do que é nacional, elas vão continuar errando e fazendo outras pessoas errarem. E simplesmente por orgulho. É por isso que quando você escuta em filmes, não é, os atores fazendo o papel do diabo, ele sempre diz que o pecado que ele mais gosta é a vaidade. Você me contratou, você me pôs lá, você a fez mentir! Eu não faço isso, Kevin! Naquele dia, no metrô, o que foi que eu lhe disse? Quais foram minhas palavras para você? Talvez fosse sua vez de perder. Você não pensou assim. Perder? Eu não perco! Eu venço! Eu venço! Eu sou o advogado, esta é a minha função e é o que eu faço! Eu encerro o caso. A vaidade é definitivamente meu pecado favorito. Kevin é tão básico. Narcisismo, o narcótico natural. Porque o orgulho, a vaidade das pessoas faz com que ela não reconheça os próprios erros. Porque ela não tem humildade. O nosso Jesus Cristo, o nosso Yahushua, sempre ensinou isso. Precisamos ter humildade, porque apenas com ela é possível de fato você se arrepender. E quando eu digo para vocês que a maior fonte de conhecimento que existe nesse mundo se chama Bíblia Sagrada, é um fato. Eu vejo pessoas hoje, né, principalmente as que se revoltaram com Bolsonaro, hoje dizem que Sérgio Moro é um herói. É o grande herói, é o homem que deveria vir presidente, né? Estão apoiando essa ideia. Ele tá meio assim, mas estão falando muito isso. Mas Moro não é de confiança. Quando ele fez a Lava Jato, quando ele estava envolvido com a Lava Jato, se teve uma das coisas que eu fui um dos primeiros a apontar aqui, eu falei, gente, o problema da Lava Jato está sendo que o próprio nome dela, né, já era uma alusão do que realmente acontece. O Lava Jato, o cara só lava o carro de quem paga. Não é assim? Você vai pro Lava Jato e ninguém vai lavar o seu carro se você não pagar. E a Lava Jato seguiu por esse caminho. Quando era investigada as pessoas, quando elas davam depoimentos que elas apontavam certas figuronas, né, os figurões da política, eles diziam, não, esse não, deixa esse pra lá. Olha, Fernando Henrique Cardoso, não, isso aí não vamos investigar não. Olha, fulano de tal, que é do tal partido, daquele candidato que a gente quer que vença. Não, esse não. E esse daqui, esse sim, esse a gente vai investigar. Foi feita escolhas. E justiça não pode ser feita assim. A justiça ela tem que ser, ela tem aquela faixa no rosto, como a estátua que você está vendo aí mostra, porque ela deveria ser cega. Ela deveria fazer a justiça, não importa quem seja o acusado. Mas não é assim no Brasil. Então ali foi, de fato, como eu expliquei, e por isso é que hoje temos aí um presidiário que vai se tornar de novo candidato, o Lula. Temos essa vergonha nacional, justamente porque não foi feita as coisas como deveria ter sido feita. Então abriu brecha para que tudo isso acontecesse. E é muito provável que ele volte. E você já sabe o que tudo vai vir junto com ele, tudo que vai vir junto com ele. Então, meu irmão, eu quero que você escute bem essa matéria, principalmente você que está desperto, porque você vai dar aquele sorrisinho. É a hora de você chamar aquele amigo seu, que ainda permanece como gado, e não no sentido que dão hoje, né, essa palavra, é gado do Bolsonaro, é gado de Lula. Esquece esses caras, são marionetes, servem ao sistema, não passam de empregados ilustres. O sistema inventou esse nome para toda a população que não sabe, assim como o gado, a força que tem, do que é capaz de fazer, e continua aceitando que esses mesmos camaradas que estão dentro do sistema manipulem e tomem as decisões importantes por elas. Então veja a matéria sobre o Sérgio Moro e que não sobre sombra de dúvida.
Moro defende Corte Internacional Anticorrupção. Matéria de 21/5/2021. Sérgio Moro, na Cruzoé, defende a criação de uma Corte Internacional Anticorrupção. À semelhança do Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional Anticorrupção teria, em escala global, jurisdição subsidiária para investigar, processar e julgar crimes de grande corrupção que não encontram-se respostas nas cortes nacionais. Os mesmos motivos que levaram à criação do Tribunal Penal Internacional estariam aqui presentes. A dificuldade ou mesmo incapacidade dos órgãos de controles nacionais de investigar e punirem crimes de grande corrupção, já que estes são praticados por pessoas poderosas e que não raramente capturam as estruturas do Estado, inclusive os órgãos de controle, inviabilizando a sua ação. Vejo essa internacionalização do combate à corrupção como um avanço e não como uma intromissão indesejada na soberania. Soberania para receber ou pagar suborno não é desejável para qualquer país. E aqui encerra a matéria. Então, meu irmão, é triste, não é? A gente mostrar uma coisa dessa, eu realmente me entristeço, porque é um dos homens que, para muitos, é a esperança. Não, isso aí é um possível nome para sair desse esquerda e direita, não é? Moro. E o cara, ele mesmo já declara que quer uma corte passando por cima da soberania das nações. Eu falei para vocês que tudo que está acontecendo, a própria corrupção, ela é fruto desses homens. Esses homens pagam para que os nossos políticos trabalhem como trabalham, esqueçam a vontade, as necessidades do povo, trabalhem para o bem das suas firmas, das suas grandes firmas internacionais, que hoje o costume é chamar de empresas multinacionais, na verdade são internacionais. E eles trabalham para essas empresas, criando leis, criando jurisprudência, acabando com o pequeno comerciante, porque esse é o que realmente carrega o país nas costas. Então ataca eles, taxa eles, torna as coisas mais difíceis para o pequeno e facilita para o grande. O grande é possível vender mais barato, tem menos burocracia, enquanto o pequeno só se ferra. Fizeram isso propositalmente. E aí, agora, você escuta, né, uma das esperanças dizer que quer, de fato, que se crie um órgão para prender pessoas, independente do julgamento da nação, em cima daquela pessoa. Aí você imagine, família, se aquele grupo de pessoas que mora naquela nação ali não considera o cara corrupto, mas ele está manipulando a justiça, mas quem são eles de fora para dizer isso? Para intervir na decisão da justiça de uma determinada nação. Isso vai acontecer. O que você está vendo, meu irmão, é aí que eu disse que você com certeza deu uma risadinha, porque a gente já sabe que isso ia acontecer. Estão trabalhando para isso. Cada vez mais vai se criar esses tribunais internacionais para julgar absolutamente tudo. As nações vão se tornar... Mais uma vez eu peço que você assista aquele trailerzinho de Carga Explosiva, onde ele fala justamente isso. As nações não existirão mais, serão apenas bandeiras. Este é o novo mundo. Não há mais países. Isso é uma coisa do passado. Há apenas realidades econômicas, ganhos e perdas, eficiência e desperdício. Pense em termos globais, não locais. Então, contra fatos, meus irmãos, não há argumento. Eles estão trabalhando dia e noite para instalar esse tipo de coisa. Você vê que a própria cultura dos países ela vem mudando aos poucos. Mesmo os países mais extremistas, né, que tinham o costume de fazer isso e aquilo, eles estão mudando aos poucos. Dê uma observada. Não há para onde correr. E esses intelectuais que estão aí, como o Sérgio Moro, eles sabem muito bem disso e concordam com esses planos, se beneficiam desses planos. Então, eu peço que você mostre esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas saiam desse erro de acreditar nessas marionetes. O povo não pode esperar que esses homens que estão no sistema, que são ricos dentro desse sistema, cada vez que entram para a política, enriquecem mais e mais e mais, que eles vão ser contra a mão que alimenta eles, que enriquece eles. Eles não serão, meus irmãos. O povo precisa acordar, fazer sua parte. Vídeos como esse ele tem um alcance pequeno. Por quê? Porque ele entra como antidemocrático. Só que não é o que a gente fala aqui. Se aparecesse um Dr. Enéas, por exemplo, um cara de honra, um cara realmente decente, que não tivesse o rabo preso com ninguém, eu seria o primeiro a fazer militância aqui. Não teria vergonha nenhuma de fazer isso. Se é pro bem do povo, se é pro bem da nossa nação. Só que não tem hoje em dia.
O mais próximo disso que a gente tem é o Cabo Daciolo, mas já falei aqui pra vocês de coração aberto. Acho que ele é muito ingênuo em muitas coisas. Dificilmente ele vai chegar no poder. Só um milagre de Deus mesmo. E acho que isso não vai acontecer, porque se trata do livre-arbítrio das pessoas. Então, fora ele, não vejo mais ninguém. Outros que talvez tivessem um potencial para isso, não querem nem saber de política, porque sabem muito bem o jogo sujo que existe lá dentro. Então, meus irmãos, passe esse vídeo adiante. É muito importante que você faça isso, principalmente para aquelas pessoas que enxergam em Sérgio Moro, né, uma esperança para o futuro. Ele não é esperança para o futuro. É a mesma coisa hoje também do MBL. O MBL tem pessoas até boas. Eu não gosto muito das ideias do Arthur, né, do Mamãe Falei, mas acho ele um cara honesto. Ele é um cara honesto, a gente vê isso nele. Mas a ideia toda é de entreguismo, é de tirar tudo que é da nação e passar para empresas internacionais. Como se as empresas realmente, essas empresas internacionais, trabalhassem competindo umas com as outras, sendo que ele sabe que elas pertencem aos mesmos grupos financeiros. E você, meu irmão, está no topo da cadeia de controle de 4, 5 grandes empresas. Imagine você se põe nesse lugar, você vai colocar uma empresa para destruir a outra? É lógico que não. O que você vai fazer é um tipo de cartel com os preços. Vai segurar e quem quiser pagar aquilo, porque ambas as marcas são suas. É isso que existe hoje. Então a esperança seria, de fato, como o Dr. Ernesto tanto explicou no seu plano econômico, seria investir no empresário nacional. Esses sim competem um com o outro. Seu Zezinho compete com seu Joaquim. O que eles puderem baixar de lucro da mercadoria, eles fazem, porque eles querem vender. Mas empresas internacionais não fazem isso. Elas seguram o preço e se o governo tentar interferir, elas simplesmente fecham as marcas. Acabam com as fábricas aqui. Vão para outros países, como está sendo feito. Inclusive você vê a Ford, a gente falou aqui, pegou muito dinheiro aqui da nossa nação, subsídios e mais subsídios, financiamento e etc, deu um calote e foi embora. E cadê a autoridade para ir para cima? Como? Vai para cima dos seus patrões. Entende, meu irmão? É isso que acontece. Então chega, a gente não aguenta mais acreditar nessas marionetes que estão ricas aí com o sistema. Enfim, meus irmãos, compartilhe esse vídeo, mostre para mais uns amigos, porque tá aí, tá na cara, Sérgio Moro dando os primeiros passos, né, sendo a favor dos primeiros passos para que surja de fato um governo único e mundial com poder, autoridade e jurisprudência no mundo inteiro. Fiquem com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.